Olha, hoje a gente vai dar uma olhada no pensamento do Ludwig von Mises sobre o capitalismo, né? Usando como base aquelas 6 lições. Isso, que ele deu na Argentina em 58. Um momento bem particular lá. Pois é, pós-Perón, buscando novos caminhos econômicos. A ideia aqui é destrinchar mesmo o que Mises entendia como, tipo, a essência do capitalismo. Exato. E vale lembrar o público, né? Era gente jovem, universitários. Muitos só tinham vivido intervencionismo, Ah, então ele estava meio que apresentando a ideia de liberdade de mercado para eles? basicamente. Explicando do zero, de forma acessível, o que era capitalismo, socialismo, conceitos que para aquela audiência talvez fossem novidade ou tivesse uma carga negativa. Entendi. E uma das primeiras coisas que ele faz, que eu achei interessante, é essa recusa em chamar os industriais de reis, tipo rei do chocolate. Por que isso era tão importante para ele? Bem, porque Mises queria marcar uma diferença crucial de poder, sabe? O rei feudal, o nobre, ele mandava por direito de nascença, tinha um poder meio absoluto sobre os súditos. Tá, e o industrial capitalista? Na visão do Mises, ele não manda, ele serve, totalmente dependente dos clientes. Serve. Como assim? Se ele não entregar o que o consumidor quer, melhor e mais barato que o concorrente, ele perde o negócio, perde o reino econômico dele. Ah, entendi. É o oposto do sistema antigo, então. Completamente. No pré-capitalismo, o status era fixo, herdado. A produção era mais artesanal, muitas vezes só para os ricos, e tinha aquela massa de gente sem terra, os proletários, em situação bem precária. Isso conecta com outro ponto dele que parece assim, meio contraintuitivo. A produção em massa, no capitalismo, seria feita para as massas. Exatamente. As grandes empresas, que às vezes são criticadas, né? Na visão dele, elas produzem fundamentalmente para quem? Para os próprios trabalhadores, para a população em geral. Os trabalhadores como principais consumidores dos produtos que eles mesmos fazem. Isso, para Mises, essa era a grande virada do capitalismo. Melhorar a vida de muita gente, permitir que a população crescesse. Mas espera aí, essa visão não é um pouco polêmica? A gente tem aquela imagem das fábricas do século XIX como lugares horríveis, de exploração. Sim, é polêmica, mas Mises argumentava olhando para o antes, para as condições de quem não tinha terra, de quem estava à margem, antes das fábricas. Que seriam ainda piores. Na visão dele, sim, frequentemente subhumanas. As fábricas, com todos os problemas, teriam sido uma alternativa de sobrevivência que permitiu que mais gente vivesse. E ele tinha dados para isso? Ele cita, por exemplo, a duplicação da população inglesa num período relativamente curto, ali depois da Revolução Industrial. Para ele, a chave disso foi o quê? A acumulação de capital, Peraí, acumulação de capital, como assim? poupança e investimento. Esse capital acumulado permitiu criar ferramentas, máquinas, aumentar a produtividade do trabalho e, consequentemente, o padrão de vida. Ok, então se não são os reis industriais que mandam e a produção é para as massas, quem é que tem o poder nesse sistema, segundo Mises? Ó? Os consumidores. Sem dúvida. Ele fala em soberania do consumidor. Soberania do consumidor. É. São as nossas escolhas diárias, o que a gente compra ou deixa de comprar, que direcionam o que vai ser produzido. Mesmo que a gente faça escolhas erradas. Tipo, comprar algo que não é bom. Até isso ele defendia, o direito de ser tolo. Porque essa liberdade de escolha, mesmo a de errar, é que seria o motor do sistema. Interessante. E ele conecta isso com outras liberdades também, né? Não só econômica. Com certeza. Ele via a liberdade econômica como a base indispensável para as outras. Liberdade de expressão, de imprensa. Sim. Qual é a ligação direta? Olha, o argumento dele é: se o governo controla todos os meios de produção, incluindo, sei lá, as gráficas, as rádios, aí a liberdade de imprensa vira uma piada, né? Você só publica se o governo deixar, exato. Fica dependente da boa vontade de quem está no poder. Já na sociedade de mercado, essa liberdade surgiria dessa interdependência. Todo mundo serve para ser servido, de alguma forma. E a estrutura social acabam as classes fixas, tipo nobreza, essas coisas? Pois é. Ele gostava da ideia do Pareto da circulação das elites. No capitalismo, haveria mobilidade social. Diferente da sociedade de castas, onde você nascia e morria no mesmo lugar socialmente. Isso. Nessas sociedades antigas, havia conflitos de interesse meio que inconciliáveis, né?
Senhor contra escravo, por exemplo. E no capitalismo, como Mises via isso? Ele achava que os interesses se harmonizavam pelo mercado. Para você ganhar dinheiro, para ter sucesso, você precisa atender ao que o outro quer, ao que o consumidor precisa. A riqueza e a posição não seriam fixas. Tipo a história do Henry Ford, que começou de baixo. Exatamente. Esses seriam exemplos dessa dinâmica. Quem está no topo hoje pode cair amanhã se não continuar a servir os consumidores. Ok. Então, para resumir a visão do Mises nessas lições. Capitalismo é um sistema dinâmico, produção em massa para as massas, consumidor é quem manda, acumulação de capital como motor do progresso, mobilidade social. E a liberdade econômica como base para as outras liberdades. É isso. É uma ótima síntese do que ele apresentou ali. Ele viu o progresso como resultado dessa liberdade individual para inovar, para responder aos sinais do mercado. Principalmente os preços, né? Que permitem o cálculo econômico. Faz sentido. E isso, claro, deixa a gente com uma pergunta no ar, que o próprio Mises trabalhou muito depois. Que seria? O que acontece com essa dinâmica toda, com a inovação, com o bem-estar, quando você começa a ter mecanismos, às vezes bem intencionados, tipo controle de preços, subsídios, que distorcem esses sinais do mercado, que acabam limitando essa soberania do consumidor que ele achava tão fundamental? É uma boa questão para a gente pensar, né? Como essas interferências afetam o sistema que ele descreveu.